Gatos e leões divinizados pelos antigos egípcios foram domesticados, sim, mas tornaram os humanos seus servos até hoje. Vamos contar crenças, lendas e fatos que vocês nem imaginam, assim como alguns dos segredos de sua magia. Boa noite, Boa pessoal. Tudo noite. bom? Hoje, 25 de julho de 2021. Sejam muito bem-vindos ao canal do Mestre Jorge Agher. Para quem ainda não nos conhece, eu sou Raquel Godoy. Jorge Agar. Só antes de iniciar, só para responder aqui um comentário que o Vitriol fez, dizendo que ele acha que esses vídeos poderiam ser mais curtos, talvez fazer um recorte depois das lives. Respondi para ele aqui agora, já que nós já fizemos essa primeira experiência essa semana, com a live da semana passada. Se vocês olharem no canal, vai ter uma playlist ali de melhores momentos das lives. São recortes, como o nome diz, dos melhores momentos. Algumas lives vão ter 1, 2 ou 3 recortes para vocês assistirem e de uma forma mais curtinha. E quem se interessar, assiste o vídeo inteiro. E não esquece nunca de deixar aquele like e de se inscrever no canal, hein, pessoal? Comentem, curtam, falem pra gente o que vocês querem ouvir aqui e vamos lá. Então, hoje vamos iniciar falando dos nossos felinos. Hoje vamos falar de gatos, leões e deuses, sob diversos pontos de vista. Com certeza, tiveram no Egito vários fatores importantes que levaram os gatos e os leões a seu endeusamento. E hoje vou citar e desenvolver alguns deles. Entre esses, digamos, factores encontramos os psicológicos, políticos e místicos. Todo esto tuvieron, digamos, una enorme evolución ao decorrer dos milenios e fizeram que estes parceiros fossem endeusados, talvez, até hoje. Uhum. Então vamos falar primeiro de Bastet, a mãe de todos os gatos. Vamos entrar nesse tema falando dos felinos já domesticados, que ocupam lugar nos templos, prefeituras e moradias e casas familiares. Algo que pode ter acontecido há mais de 5.000 anos. Tem muitas teorias, alguns falam de 9.000, 10.000, mas vamos dar um promédio, ninguém sabe exatamente ao certo. Mas eu lembro que na Chave dos Sonhos, que é uma live que nós fizemos pouco tempo atrás, comecei a falar sobre a importância que tinha para os antigos sacerdotes dos templos do deus Ra a realização de seu maior desafio iniciático, que era justamente conseguir trazer ao templo um felino domesticado, como uma prova de que conseguiam controlar o instinto e a violência. Olha aqui o que encontramos, então, algo muito interessante nas Filipinas. Imagens de sacerdotes com tigres. Essa não, aí demos um pequeno erro. Diretora, agora sim, a diretora deu certo, funcionou. Muita informação. Gente, vocês não têm noção. Hoje temos muita imagem. Mas vocês podem observar bem, claro que tem muitas discussões sobre esos felinos, esos tigres y los sacerdotes, pero en realidad es la misma idea que los sacerdotes de Ra 5.000 anos atrás já tinham. Então é interessante, é uma frase em hebreu, não? Que diz: Ein hadash tachat hashemesh. Não existe nada novo embaixo do sol. E vemos como todo se repite a través do tempo, como aquela rota. Então vamos lá.
tenho uma certeza de que esse tipo de prática ou prova iniciática deu origem a uma relação simbiótica com os felinos. E a partir de aí que foi se construindo o endeusamento. Então, estamos falando lá das primeiras dinastias, onde nascem os grandes desafios que levaram os faraós a tomar medidas como decretos e leis para proteger o país e seu futuro. Como expliquei, há mais de 4.000 anos, no meu canal, os egípcios fizeram grandes parcerias com muitos animais da natureza, tais como gatos, bois, falcões, cobras, rãs, babuínos e chacais, e muitos mais. Tá? Para o Egito poder crescer, alimentar sua população, ou, digamos, alimentar obreiros, agricultores, o exército, os sacerdotes, precisavam de uma enorme produção de grãos. E para isso precisavam de bois treinados para a agricultura. Eles, naquela época, temos que entender que os bois representavam os tratores daquela época. Tá? Por isso também foram endeusados. Isso falaste também numa live, né? Também temos a live Falamos na qual explicamos esse de fenômeno, Apis. os lápis sagrados. E falamos também sobre os mistérios das manchas dos lápis. Então, durante a plantação e a colheita surgem grandes problemas para o controle de pragas, como os que temos até hoje, não tem quase diferença alguma. Só que a maioria da população atualmente não tem a menor ideia de como isso pode ser prejudicial para o produtor e para o próprio cidadão. Este é um problema que, por interesses, continua sem soluções adequadas e ecológicas, já que até hoje o controle de pragas se faz por meios químicos e venenos cada vez mais poderosos. Tá? No caso dos ratos, eles se adaptam, tá? E isso exige mudanças constantes com produtos cada vez mais tóxicos. Então, quando olhamos a história, percebemos que os antigos egípcios foram os primeiros a encontrar na natureza formas de controlar as pragas que atacam os plantios e depósitos de grãos de uma forma natural. Como eu coloquei aqui anteriormente, a nossa imagem ali, os inimigos da produção agrícola. Quais eram esses maiores inimigos? Bom, dentro do conceito egípcio que eles não só construíram pirâmides, não? Eles eram geniais em diversas áreas, mas aí para eles o processo de maior preocupação era com os ratos, com as pombas e com insectos, não? Que provocavam grandes devastações em suas terras e agricultura. Ali botei como exemplo um gafanhoto, né? Sim, claro. Então, isso era um problema enorme. Vamos depois tocar um pouquinho mais a fundo isso, mas só para vocês terem ideia, porque realmente poucas pessoas entendem esse processo. Não podemos negar, então, a importância dos gatos no controle das pragas no Antigo Egito. Este é um tema importante que justifica um nível de parceria com os felinos e a necessidade clara de sua domesticação. Então, existem outros dentro da mesma área, como o exemplo para o controle de pombas, que devastavam as plantações. Tá? Em realidade, se tu vai avaliar o que se diz hoje cientificamente, uma pomba come 30 gramos por dia de grãos. Mas quando está na plantação, ela pisa áreas, pisa e tira, e isso destrói uma quantidade de espaço da plantação, muito mais que 30 gramas. Então, quando uno vai ver os estudos que se tem a respeito hoje, é uma vergonha, porque não tem estudos que aprofundem realmente o nível de devastação que uma pomba ou que um rato pode fazer. Então, digamos que para acabar com as pombas, eles colocaram
Tinha aqueles coisas que se colocam no campo, como se chamam? Aqueles bichinhos, aquelas imagens, figuras que assustam. Ah, os espantalhos. Espantalhos. Tinha espantalhos no Egito? Tinha espantalhos E como no é que eram os Egito. espantalhos? Que cara eles tinham? Era como eu, assim. Era questão, era espantar mesmo, não? Então, e tinha os falcões, evidente, não? Falcões treinados para esse fato de pegar pombas. Uhum. Então, em realidade, a tradição nos fala de uma parceria associada à preservação dos cultivos e à preservação dos grãos, fundamentalmente para a sobrevivência da população e o crescimento de seu país. Ficou claro para os faraós que para controlar pragas deveriam estimular a reprodução e domesticação dos felinos e os falcões. Então, pela ordem do faraó, templos foram criados para estudar estes felinos e os ratos, sua alimentação, suas enfermedades, costumes, assim como sua reprodução e os meios para diminuir sua população. Com o tempo, os sacerdotes levavam gatos domesticados para prefeituras, agricultores e famílias e iam ensinando à população como evitar a reprodução e a propagação dos roedores. Quando os sacerdotes encontravam ratos em uma população, era sinal de que algo estava errado. Eles sabiam que os ratos só aparecem quando damos condições para que tenham abrigo, água e alimento. Só para fazer uma comparação. Hoje, no Brasil, temos 5 ratos por cada cidadão. Meu Deus. Tá? Depois vamos ver como eles se podem reproduzir. E não é só isso. Em São Paulo, temos mais de 10 ratos por pessoa. Então, não é um problema de veneno só. Não. Entendeu? Coisa que os egípcios antigos estavam na ponta de sua língua, como tratar e como resolver. Devemos lembrar, então, que antes das primeiras dinastias, antes dos templos e dos decretos de endeusamento, os felinos eram iguarias para os egípcios. Não faça assim, porque aqui em Brasil eu descobri algo que não encontrei em outros países. As pessoas fazem churrasquinho de gato. Churrasquinho de gato, não sei se é churrasquinho de gato, Eles dizem que é. algunos e devem ter sido. Ui. Mas em realidade eram iguarias no Egito, igual. Estes animais que abundavam nas margens do Nilo, tanto como leopardos, chitas e leões. Então era uma iguaria, antes das primeiras dinastias. Mas, por agora, vamos nos centrar nos gatos, os piores inimigos dos ratos. Os egípcios sabiam que eram extremamente perigosos. Mas falando de endeusar, acreditem ou não, existe um templo na Índia onde os ratos são venerados como descendentes de uma deusa chamada Durga. Isso começou no século XIV. Bom, tem para tudo, tem deuses para tudo. Né? Mas vamos falar um pouquinho das doenças e dos problemas transmitidos pelos ratos. Os ratos, eles são portadores de mais de 35 tipos de doenças transmissíveis aos homens e aos animais domésticos. As mais comuns são a leptospirose, peste bubônica, tifo, salmonelose, ai, me deu um nó na língua, e antavirose. Nas propriedades rurais, eles são temidos porque, além de roerem os sacos com os grãos, né, eles depositam as fezes, a urina, os pelos nos grãos e nos outros produtos, né, tornando-os impróprios para o consumo humano e animal também. Né? Nas indústrias, eles causam estragos nas fiações elétricas e podem causar incêndios e outros grandes prejuízos. E engana-se quem pensa que eles só roem madeira. Os ratos podem roer chumbo, alumínio, cimento, tijolo, plástico. Por isso é fiação. E principalmente
as conexões elétricas dos nossos carros. De nossos Dos carros, nossos carros. que já aconteceu. A gente abriu, o carro não ligava, abrimos o capô, tinha um ninho de ratos e tinha comido, Comido como é que é o todos nome os daquele negocinho lá? cabeçotes dos Um filhos. relé lá que liga tudo. Bom, então, ratos dão prejuízo também. Mas alguns números impressionantes, assim, de ratos. Um rato consome cerca de 30 quilos de alimento por ano. 30 quilos. Eliminam 11 litros de urina. Isso é a média, né, pessoal? Um único casal de camundongos pode gerar, em um ano, 5.000 crias. E considerando que em poucos dias os filhotes já iniciam a se reproduzir, isso daria mais ou menos uns 150.000 quilos de comida por ano em estado adulto para o casal e os suas crias e descendentes, né? É impressionante. A partir de 2 hamsters, en el correr de un año, eu tive 300. Tá? Então, esses dados são impressionantes. As pessoas não têm consciência de lo que isso pode fazer e o que isso faz. Então, quando os faraós notaram que os gatos eram a solução ideal para controlar a população de roedores com a ajuda dos templos e sacerdotes, conseguiram transformar os felinos em membros das famílias, que começaram a encarar os gatos como verdadeiras divinidades. Tá? Não podemos negar que inicialmente a divinização foi fruto de uma necessidade econômica, já que a maioria da população os olhava em uma época como alimento, da mesma forma como se come um boi, digamos assim. Desta forma, é claro que para dar um certo incentivo ao endeusamento para aqueles que matavam um gato, um falcão ou um boi, a pena era de morte, tá? Não se mata um Deus. Claro que era uma forma, não? De preservar, porque era um elemento fundamental para a sobrevivência do Egito. Sabemos que posteriormente os egípcios descobriram que para a proteção de ambientes de depósitos, silos, cozinhas e despesas, poderiam utilizar o quê? O pó de unha de gatinhos, tá? Esse pozinho botavam ao redor dos silos, tá? Em alguns lugares, e os roedores sentem o cheirinho do gato e se mandam. E quem é que lixava a unha dos gatos? Bom, O negócio é o seguinte, você pega o seu leãozinho, pega a patinha dele e uma lixinha e delicadamente vai lixando os unha sacerdotes por unha. faziam, porque o gato é assim, se tu pegas o dedinho dele e apertas na base, a unha Sim, sai. a unha sai. A unha sai, tu tem como limar, claro, não era um gatinho como o que nós temos, eram gatões, não? Diferentes. A Cláudia diz que o gato dela prefere caçar cobras, que ela já viu pelo menos Também. umas 5, e ele está trabalhando na defesa da Também. casa dela. Também, claro. Totalmente de acordo. Não só os gatos casam, os linces, não? Que tem o gato famoso egípcio lince, que antes deste endeusamento já existia uma deusa que representava o lince, que atacava, digamos, principalmente comia as cobras venenosas, tá? Sim. Bom, então isso dizem, mas nós vimos aqui em casa Sim. um sapo Aquilo foi comendo incrível. uma cobra também. Então, fíjense que as rãs também eram endeusadas no Egito. Sim. Então, tudo isso é importante de entender. Existia um equilíbrio ecológico notável no Egito e por isso todo esse processo de endeusamento. Quero deixar claro que não estou negando a importância do endeusamento ou reduzi-lo só a um mito para afirmar, digamos, um decreto e uma necessidade de controle de pragas. Se os felinos não tivessem sido endeusados, talvez Egito não existiria hoje como o conhecemos. Sem uma produção suficiente e exposto a enfermidades, poderia ter sido um império limitado em toda a sua história. Fica claro que historicamente os gatos nunca receberam o crédito pelas contribuições sociais, heroicas e importantes que têm feito.
Por isso, a divisação dos felinos, dos falcões e bois, nos faz retomar aos dias de hoje, onde toda a sociedade está voltando e indo em direção do endeusamento da natureza, com uma expectativa de retorno a um equilíbrio Que tá complicado, do né? clima, bom, da natureza em si. Egito nos afeta. Egito nos ensina e nos mostra ainda o caminho que a humanidade precisa seguir. Vou contar uma história de gatos que demonstra sua importância para muitos de nós. Tá? A história de Márcia, não importa dar o sobrenome, tá? É uma mulher que eu atendi durante muitos anos, uma cliente que consultava dentro do meu consultório, mas uma vez me contou como sua gata salvou a sua vida e a vida de duas filhas menores que ela tinha. Ela estava separada do marido há pouco tempo e uma noite, quando ela estava dormindo sozinha no quarto, sua gata pulou na cama e começou a arranhar e tirar a roupa de cama dela, enquanto miava muito. Tá? Isso a despertou e nesse momento ela se deu conta que a casa estava pegando fogo. Gente, Então, graças à sua gata Sabrina, ela e suas filhas estão vivas até hoje. Então, posso pode. perguntas? Perguntas, vamos lá. Então lá. O Rafael diz assim: serpentes também comem ratos, mas por que eram retratadas de forma negativa, como o deus Apófis, se também foram domesticadas? Elas eram Tá. negativas, mas também eram positivas, né? Tem as duas coisas, só As que duas em coisas. realidade tem cobras que não são venenosas. Sim. Então, tem a cobra venenosa, que tem muitos no Egito, que isso sim, os egípcios não queriam ter. Uhum. Queriam ter estimular o crescimento das cobras que comem ratos, especificamente que não são peçonhentas. Sim. Nós temos aqui, já várias vezes descobrimos, Sim. as duas coisas. As cobras extremamente venenosas. Tem cobras que comem cobras. Tem cobras que comem cobras e cobras que comem só ratos. Sim. Então, ratos, sapos, é decir, outros insectos também. Então, aquelas que eram extremamente peçonhentas eram consideradas ruins, em termos. Sim. Em termos, tá? Tem tudo, porque podiam se transformar em remédios, tem muita coisa aí. Só que estamos dando uma linha de Sim, tem explicação. o Ureus que eles usavam também, Claro, né? sim, isso também tem um significado profundo, Uhum. mas vamos deixar por agora, porque senão nos vamos Sim. de tema. Então, Para, que tem mais coisa. tá bom. Pergunta, eu vou tomar uma aguinha. A Cláudia ficou surpresa com as rãs serem também idolatradas, que ela sonhou com uma estatuazinha verde uns dias atrás. Bom, eu não tenho aqui, mas o que nós temos aqui é uma deusa Bastet, Sim, linda. pero a rã eu tinha. É. Não sei a quem que eu dei de presente, mas sim uma rãzinha, que são E- extremamente importantes. E a Bea pergunta se é comparável com a idolatria dos indianos por vacas. Bom, aí essa é outra. A idolatria que tinham os egípcios era pelos bois sagrados, Uhum. tá? Não pelas vacas. Eles comiam, digamos, bois e vacas. As vacas têm a ver com outros elementos Não, mas indianos. se Essa relação é diferente. se eu entendo o que ela perguntou, é se essa idolatria que tinha por determinados animais, como por exemplo pelos gatos, etc., era a mesma coisa do que se tinha com a vaca. Não. Os indianos têm conceitos diferentes, como a adoração pelos ratos, né? Se tu vai no templo onde estão os ratos, e eles dão de comer, dão água, tem milhares, 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 milhares de ratos. Não tem um gato. Sim, ia Tá? ser uma E eles se pedra. reproduzem aos montões, entendeu? Então imagina o estrago que isso gera na agricultura. Então, se tu vai ver as vacas, esse contexto também é muito diferente. Não temos uma explicação ecológica definida para isso, mas tem explicações míticas sobre a vaca e simbólicas na Índia, pero diferentes do que nós podemos encontrar no Egito. Tudo tinha
um significado profundo associado à natureza que não tenho dúvida que tem que ser endeusado. Senão o homem não a respeita. Sim, então, confirmando aqui, Bea, na realidade, então, no Egito, a maior parte dos animais eram idolatrados, endeusados, porque tinham uma relação e uma necessidade, Uma parceria uma entre parceria. o homem e a natureza. Isso. Eles estabeleciam essa, igual que os crocodilos. Não devo dizer bem. Não devo Cadê falar. a Vera aqui para achar bonitinho? Todo estava. Entendo uma coisa, as moscas também tinham o símbolo sagrado, mas, segundo a tradição, fíjense uma coisa que ainda não foi comprovado. Se diz que com os olhos de mosca, os egípcios faziam uma espécie de vacina para o sarampo, coisa que eu nunca tive como comprovar. Sabemos que as aranhas também eram importantes por el tecido da aranha, porque eles usavam a teia da aranha para tapar feridas, para que não tivesse Sim. hemorragias. Então, tem infinidade. Se tu vai ver toda a natureza, os escarabelos, o ibis, que é o grande mestre da medicina, Sim. todos os animais ensinavam algo. Eles aprendiam. A grande mestre, o grande mestre é a natureza. E é aí que nós vamos. E nós vamos a ver atrás de cada Deus, vamos a encontrar uma enorme ensinança que a natureza nos deixa. Então, a grande mãe, a grande deusa é a própria natureza. Então, voltando aos gatos egípcios, vamos a entrar um pouco no mundo dos deuses felinos. Temos Bastet, vou mostrar aqui, conhecida como Bast, ou Ubasti, e ela representava aqui o prazer, a fertilidade, a música, o lar, o amor. Tá? Isso originalmente. E além de Bastet, temos outras divindades egípcias, como o deus Ra, o deus Sol, não? Isis e Hathor, que também tinham representações felinas, perdão, bom, Sekhmet, não? Sim. A deusa Sekhmet também. Mas não vamos falar hoje de mitos, tá? Quero falar de coisas que a maioria de vocês desconhece. Isso associado aqui a meus estudos e heranças da tradição iniciática que vamos tentar ir colocando uma do lado da outra, digamos. Então, digamos que estes pequenos bichanos mereciam os mesmos ritos fúnebres que os seres humanos, sendo embalsamados e sepultados. Por isso hoje sabemos que os egípcios costumavam raspar as sobrancelhas em sinal de luto quando um bichinho de estimação morria. Jura? Te imagina todo mundo sem sobrancelha? Muita gente. No século XIX, arqueólogos descubrieron más de 300.000 momias de gatos en un cementerio en Tal Bastet, cidade no delta do rio Nilo, onde ficava o principal templo de Bastet. E as mulheres também as viam como símbolo de beleza e pintavam os olhos tentando imitar o contorno perfeito de seu olhar. Olha aí, Elizabeth Taylor. Bem novinha. Estava novinha. Mas pintaram bem os olhinhos, fizeram muito bem o cabelo, tudo. Ficou muito bem feito. E temos uma história assim muito interessante em relação aos gatos. Como falei, sabemos que alguém podia ser condenado à morte se matasse um desses animais. Sim. Bom, a adoração aos gatos e o respeito por eles custou pelo menos uma derrota histórica ao Império Egípcio cerca de 600 anos antes de Cristo. Quando um comandante persa, o Cambises II, soube que os egípcios veneravam tanto assim os gatos e os felinos, não teve dúvidas. E ordenou que o exército atacasse o país usando uma tática um pouco inusitada, digamos assim.
gatos foram colocados à frente de suas tropas, tá? E estas atacaram a fortaleza de Pelúcio, e os gatos entraram em Pelúcio também, tá? E os egípcios não ofereceram resistência. Então, graças a esto, podemos pensar que era melhor se render diante dos persas de que cogitar a possibilidade de ferir um animal sagrado, entendeu? Isso gerou um choque enorme e os egípcios perderam seu império por um tempo, por quase 100 anos. Né? Então, por um lado, endiosar os gatos foi bom, mas teve seu contraponto, digamos assim. Bom, mas agora vamos falar um pouquinho do assunto que eu acho que todo mundo A bruxaria. tem interesse, As os coisas gatos ocultas. e a bruxaria. Bom, Durante, são as mulheres. durante séculos, acreditou-se que os gatos têm a qualidade de ver o mundo astral. Sim. Né? Por isso que os feiticeiros, as bruxas, os usavam e os usam como exploradores para descobrir o que está do outro lado. E os gatos pretos, então. Olha, Opa, apareceu aí um bichano. Os gatos pretos, segundo a tradição, são detectores de energia. Se um gato preto fica muito tempo olhando na mesma direção e muda instantaneamente de humor, é porque ele está detectando uma presença espiritual no local. Os egípcios acreditavam que os gatos eram encarnações da deusa Bastet. E ela tinha o poder de se comunicar com outro mundo ou outra dimensão. Por isso, quando um gato olhava alguém, os egípcios desviavam a vista, tá? Para não entrar nessa dimensão. Tu vê? Sim. Como era sério, né? Bem sério. E me diz uma coisa, por que que... Eu vou até colocar aqui. Tô emocionado. Olha só. Por que que os sacerdotes usavam uma pele de leopardo no corpo? Que eram só eles que usavam isso, essa pele de leopardo? Sim, então os sacerdotes hierofantes Isso. que levavam sua pele eram aqueles que já tinham domesticado suas feras e dominavam o contato com uma quarta dimensão. Então, naquela época acreditava-se que se tratava de um animal que tudo vê e que estava na linha divisória entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Na verdade, nessa época, as casas também colocavam uma estátua de Bastet na entrada em sinal de proteção. Tá? E no culto religioso, os gatos tinham um papel sagrado, e os sacerdotes os incluíam em seus rituais para se conectar com a vida após a morte. Tá? Tem alguns aspectos mágicos dos felinos que eu vou comentar agora. Tá? O gato tem o privilégio de ser o único animal que, sem renunciar ao seu instinto selvagem, soube tornar o ser humano seu servo. Opa, nós somos. Foram divinizados pelos egípcios, temidos pelos povos medievais, e seu poder gerou múltiplas crenças e lendas. Temos a lenda das 7 vidas do gato. 7, alguns dizem 6, outros dizem 9. A gente sabe que o gato não tem nem 7, nem 6, nem 9 vidas, mas a capacidade dele de modificar a postura quando ele cai de alguma altura permite ele chegar ao chão apoiado nas 4 patas. Essa capacidade de elasticidade que ele tem, nenhum outro animal tem, né? Então, isso, dizem que isso é a explicação das 7 vidas, né? E temos algo a mais a respeito de suas capacidades paranormais e mágicas? Olha, tem um biólogo famoso chamado Rupert Sheldrake, que fez vários estudos, tem vários livros publicados, então ele tem evidências científicas da capacidade pré-cognitiva dos gatos. Falando disso, né, e já interrompendo também, eu experimentei pessoalmente a capacidade de uma gata que eu tive, tá? E ela
realmente conseguia mudar meus estados de ânimo. Em certos momentos, os gatos percebem nosso mal-estar e nos ajudam a tirar estados depressivos. Geralmente, os estados depressivos que acontecem depois de que de uma perda, um acidente, um problema que não consegue resolver, estados de estresse, o gato vem, então, se apoia em ti e ele te passa a vibração, essa coisa boa, entendeu? Bom, isso é o que o Rafael está perguntando agora, É. nesse exato momento. Se é verdade que a vibração do ronronar dos gatos limpa o astral do ambiente e também tem poder curativo. Todos os gatos têm esse poder. Se há pessoas com algum tipo de desequilíbrio, eles mal conseguem ficar por perto, sabia? É pior que sim. Se a gente recebe visitas e eles percebem que tem algo negativo, ou eles saem de perto, ou ficam dando voltas ao redor do seu tutor, né, para tentar proteger. E é bem fácil como anda a energia de uma pessoa, né, que entra na casa das pessoas que têm gatos, né? Se os gatos se aproximam para serem acariciados por ela, isso mostra que essa pessoa é uma pessoa equilibrada, Alto do astral, bem, bom, alto astral, né? Mas a igreja, infelizmente, satanizou os felinos, né, os gatinhos, ao mesmo tempo que apresentou a mulher como obstáculos à virtude e sendo mais facilmente possuída pelo demônio do que os homens. Poxa. Nos séculos sombrios da Idade Média, os gatos, por influência da igreja, passaram a ser o símbolo demoníaco e da maldade. Assim como as mulheres foram perseguidas, eles também foram esfolados vivos e queimados nas fogueiras. Foi terrível. E eles diziam, né, que os gritos dos gatos quando estavam sendo queimados vivos era a prova de que o demônio estava tentando sair de dentro dos seus corpos. Terrível, né? Em 1484, o Papa Inocêncio VIII lançou a primeira perseguição contra os gatos, que foram sacrificados aos milhões. Quem sabe a vingança por aquela matança e aquela loucura religiosa foi em parte a chegada da peste negra A peste negra na foi Europa, triste. que dizimou grande parte da sua população. Ela foi transmitida pelos ratos, que proliferaram com o desaparecimento dos seus predadores naturais. Bom, veja a importância enorme na história, né? Que poucas pessoas conhecem. Agora sobre a deusa Sekhmet. Vamos botar a nossa querida Sekhmet aqui em um primeiríssimo plano. O Rafael disse que a Bastet dele está gostando muito da live. É. Mandou até foto. Opa. Mandou pelo Telegram. Mandou pelo Telegram. É. Então, temos o grupo no Telegram também. Isso. Vamos aproveitar aqui e deixar o convite. Então, nós temos um grupo de estudos místicos egípcios no Telegram, que a gente vai deixar ali o link na descrição do vídeo. Todos que quiserem entrar no grupo é totalmente gratuito, né? E ali a gente publica coisas sobre as lives, sobre as coisas que nós estamos fazendo, os cursos, comentamos coisas, tem uma troca entre os integrantes do grupo, né, para trocar suas experiências, suas leituras, né? Então, nós ainda não estamos interagindo como nós queríamos, porque temos muito trabalho com as lives, com os cursos. Facebook, Instagram, então, WhatsApp. Mas vamos lá, a gente chega lá, gente. Então, voltando sobre a deusa Sekhmet, já falamos dela em outras lives, principalmente como mensageira, vingadora do deus Ra, seu olho destrutivo, digamos assim. Daí podemos deduzir que os egípcios percebiam claramente os dois aspectos de Ra. O sol, por um lado, que nos dá uma luz que traz vida, e por outro lado, o calor no deserto que destrói e mata. Então, é importante que se entenda isso. Para os egípcios, eles veiam realmente nos deuses sempre a polaridade.
como também encontravam isso nos humanos. Todos temos um olho bom e um olho ruim, como diz, o olho do sol e o olho da lua. Eu tô rindo aqui porque a Cláudia disse que o gatinho dela também dá por perto. Isso não é normal nessa hora. Parece que ele está querendo participar da aula, Ah, porque sem está dúvida. miando bastante. Ou está com ciúme de que ela está olhando a tela. É. São ciumentos. Então, mas hoje vamos falar sobre coisas que poucos conhecem sobre os leões no Antigo Egito. Bom, então o que sabemos hoje sobre os leões vem de estudos liderados pelo Conselho Supremo de Antiguidades do Antigo Egito, que revelaram 5 múmias de leões, provavelmente ainda filhotes. Filhotes. Foi descoberto também na necrópole de Bubasteion, literalmente uma catacumba com mais de 300 mil múmias de gatos. Acreditam-se que nesse mesmo local, né, que os filhotes de leão mumificados tinham cerca de 90 centímetros de comprimento, tivessem aproximadamente uns 8 meses de idade. Salima Ikram, que é uma arqueóloga da Universidade Americana do Cairo, realizou tomografias computadorizadas em algumas dessas múmias de leões. E ela afirma que essa descoberta é extremamente importante, pois dará aos pesquisadores novos conhecimentos sobre como eram capturados os leões no Antigo Egito e se eles eram reproduzidos lá, comercializados, de onde vinham. Isso é interessante até hoje. Tá? Porque uma coisa interessante na história, tem muitos historiadores antigos que falam em seus textos de leões mumificados no Egito. Tá? Por exemplo, o escritor Claudio Eliano, um escritor romano, tem um trecho famoso que dizia que quando visitou Saqqara, viu leões em templos ao som de músicas, enquanto eles eram alimentados. Os grandes felinos também eram mantidos como animais de estimação em complexos da realeza, é decir, Aparecendo ali a imagem. tá, aí tem, digamos, Ramsés II e Tutankhamon, são representados com ilustrações com um leão sentado de seu lado, ou vários leões. É difícil, digamos assim, hoje imaginar bandos de leões vagando pelo Egito. Mas até 1000 anos antes de Cristo, os grandes leões passavam o tempo à toa, tá? Tomando solzinho nas margens do Nilo, tá? E alguns descansavam nos palácios como animais domésticos da realeza. Então, o leão, a pantera, era associado ao sol e ao faraó, os elementos mais poderosos da vida e da morte no Antigo Egito. E mesmo depois que o clima do Egito ficou árido e os bandos migraram para o sul, os leões continuaram a ter presença de destaque na cultura egípcia. Então, o leão desempenhou, digamos assim, um papel muito importante no Antigo Egito. Era um símbolo de autoridade real. E imagens de leões também são utilizadas, eram muito utilizadas em objetos cotidianos, como cadeiras, camas. E esse simbolismo, digamos, nesses utilitários, digamos assim, tinha um significado mágico relacionado a Deixa eu ver se eu consigo botar uma imagem aqui. proteção. Vai falando, vai falando. É interessante que costumes semelhantes tem hoje no Paquistão, por exemplo, em Islamabad, centenas de leões habitam em casas de pessoas ricas ou políticos que os mostram em suas campanhas, comparando sua bravura e sua força. Tá? Então, o mesmo podemos encontrar também no resto do mundo, não? Pessoas comprando e vendendo felinos como animais de estimação, até Aí o hoje. gatinho. É. Um gatinho no Paquistão. E o que eu queria mostrar aqui antes para vocês, que agora é o que eu consegui botar, vamos ver aqui. Que é os animalzinhos de estimação. Não. As imagens dos objetos
de la Aqui do tumba de Tutancâmon. Tutancâmon. Ahí tem el trono de él con las duas, donde apoia as mãos, as duas cabecinhas de leões. Muito Sim. interessante. Mas tem muitas imagens com as mesmas representações, né? Que são extremamente importantes. Então, o leão tinha um status privilegiado no Antigo Egito, sendo considerado o guerreiro mais feroz da natureza e o símbolo de perigo e proteção. Então, os faraós eram conhecidos por quê? Por participar de caçadas de leões para demonstrar sua própria supremacia, incluindo Amenófis III, tá? Que alegou ter matado 102 leões, tá? Nos primeiros 10 anos do seu reinado. Isso que tu tens aí é muito importante, tá? Mas temos que entender uma coisa: milhares de leões foram caçados por integrantes da realeza, sempre como uma espécie de ritual de bravura e força, tá? Mas também temos que entender que quando os leões ficavam velhos, eles atacavam a população. Então, os faraós iam e matavam os leões e eles ficavam como os protetores, mais fortes que o leão, tá? Então, existia uma identificação com o leão, também com o sol. Mas vamos falar algo importante. Isso que tu mostraste antes também, então, é o leão, talvez um dos mais importantes de toda a história, o leão de Ramsés II. Os leões de Ramsés II. Ele tinha vários leões de estimação, inclusive aquele que ele chamava de matador de seus inimigos. Ramsés II possuía uma variedade enorme de animais exóticos, mas gostava particularmente de gatos. Tá? Bota essa outra imagem que tem ali. Aí está, isso. Aí vemos o Ramsés com seus gatinhos de estimação. Tá? Tinha leões, sabemos, panteras, chitas, que perambulavam pelo palácio. No entanto, temos que lembrar que o leão de estimação de Ramsés era Mau Mahas, o matador de inimigos. Tá? Bom e nome. vamos ver por quê. Mau Mahas, tá? Era mau. O gato em Egito se diz mau, tá? O gato, o leão, todo era mau. Pero Mahas é um matador, assim, killer, matador de inimigos. O leão não era apenas um animal de estimação para o faraó, mas um símbolo de status, de poder. E sabemos, não, que ele levou seu animal de estimação com ele para a batalha de Kadesh, que foi uma das batalhas mais importantes contra os hititas, onde esse leão e outros leões lutaram bravamente do lado de seu grande mestre, Ramsés, em sua carroça cheia de objetos de bronze e de ouro, não? Toda iluminada. Então, tem toda a história dessa luta que é extremamente interessante, mas o leão ganhou a cena. Tá? Tem alguma outra que mostra mais ou menos os leões e ele que não seja essa aí? Acho que é interessante. Bom, aí temos uma cena dessa. Bom, em realidade temos várias imagens do faraó e seus leões que são comumente retratados quando se fala sobre a famosa batalha de Kadesh, que não é esse o tema de hoje, mas é importante ver que os leões podiam realmente ser maestrados. E tu sabes como faziam isso? Deixa eu botar essa imagem em tela cheia para o pessoal ver. A tela cheia vai ficar melhor aí. Bem Tá assustador. bem, Tu imagina uma carroça vindo para cima de ti, entendeu? Com um cara tirando flecha em cima e 3 ou 4 leões juntos. O que pode acontecer? E os leões, em realidade, tinham uns arneses, tinham umas proteções de couro e metais. Então, era... Claro, tu podias ver isso, a Índia tinha aquela questão dos elefantes, não? Sim. Os egípcios não tinham elefantes, mas tinham leões amaestrados. Que não é brincadeira, não? Aparte é um animal com uma agilidade, uma ferocidade, as garras dele, os dientes, tudo, era terrível. Então se diz que eles eram disparando e ele só deu uma voltinha assim com o carrinho.
El ejército de él ficou para atrás. Ele foi à frente com os leões e os hititas saíram correndo. Essa é a história oficial, tá? Não quer dizer que tenha realmente sido assim. Então, temos Tem alguma mais outra uma pergunta do Rafael. Opa. Por que o leão foi incorporado tanto ao judaísmo e a Cábala se representava esse poder real do faraó? Bom, é que em realidade o leão foi incorporado muito dentro da alquimia, não? Mais que o processo da cábala. E dentro da alquimia ele representa o sol, o fogo. E assim vemos, aí temos a continuação, com a esfinge. Se dentro do Egito já o leão era importante, há milhares de anos na representação da esfinge. E é uma coisa interessante. A esfinge tem duas caras, digamos assim. Se vocês... nós não temos imagens disso porque estamos fazendo Vou achar aqui. ao vivo. Não precisa achar, é igual que é importante que se entenda isso. Para os egípcios, eles entravam em um templo, tá? Ou entravam no palácio do rei e viam os leões andando. Tá? Tu ias a falar com o faraó, tu não vai te aproximar muito porque tinha um leão no meio. Tá? Então existia um certo respeito. Leão, os chitas eram gatinhos para eles, entendeu? Sim. Mas quando entrava um grego, entrava em um templo egípcio e veíam os leões, eles ficavam apavorados. Então é interessante isso, que temos duas versões. A esfinge para os egípcios era uma representação de um leão que tinha a ver com o sol, aparece do lado das pirâmides, que tem a ver com a criação e também são solares. As pirâmides também são símbolos solares. Então eram animais que nos davam acesso, digamos assim, a que e representavam o poder, força. Em cambio, os gregos veían as esfinges como seres destruidores, perigosos. Ah, e temos o mito da esfinge, tá? E nesse, digamos assim, aí o que nós temos é o mito de Édipo. Édipo, filho de Laio, que um dia tomou coragem, né? Tá? E enfrentou a esfinge decifrando seu enigma. É decir, senão ele seria devorado. Então tu vê que os gregos tinham uma imagem terrorífica da esfinge e os egípcios uma imagem de adoração. O lado positivo e o lado negativo. Mas temos que entender o que estou dizendo. É uma questão cultural. Se tu vês leões todos os dias e gatos, quando estamos falando de gato, não estamos falando de gatinho que nós temos em casa, hoje. Estamos falando de felinos. Nós não temos. De felinos, de chitas, bom, de leões, de leopardos, de panteras, digamos assim. Então era outro nível. E realmente é um animal que assusta, principalmente esse olhar. O olhar noturno, que é um espelho. Sim. Quando vocês colocam uma luz na escuridão e veem dois olhos brilhantes, são olhos de gato, porque eles têm realmente uma espécie de retina que reflete a luz e forma um espelho. Isso para captar melhor a luz noturna. Por isso que os egípcios diziam que eles viam na escuridão. Então eles podiam perceber o outro mundo. E realmente, se tu vai ver, os leões e os gatos caçam de noite, não tem Sim. problema com a luz. Sim. Então, temos alguma outra pergunta? Tem aquela avenida de esfinges até sim. que eles estão Entre Luxor e Karnak. sim, ela está São sendo toda reformada, né? Sim. Toda restaurada, digamos assim. 3 hectáreas. É uma avenida de 3 hectáreas por uns 12 metros de largura, que va del templo de Luxor al templo de Karnak. Es algo increíble. Claro que no están todas las esfinges na avenida, pero na época quando ela estava recém construída, imagino. Mas eles vão fazer agora um novo evento, tipo a parada que teve dos reis, para inaugurar reinaugurar, digamos assim, essa avenida de esfinges. Que vai do templo de Luxor ao templo de Karnak. É algo impressionante, é muito lindo. Bom,
Eu queria dar um agradecimento para todo o pessoal que nos assistiu hoje, que deixou mensagens, o Vitriol, a Bea, a Rani, Luciane, Cláudia, Dagoberto, Dione, Feregis, Helena, Ieda, Socorro, Rafael já falei, não sei se já falei, Rafael, e a Juliana Marques, olá Juliana. Juliana, Se diz Juliana? Juliana? Juliana não é Marques. J, não é J, mas Ah, muito bem, meu espanhol tem que melhorar. Então, bom, não sei, depende, né? Porque em espanhol depende. e Holanda é Yolanda também, com a Sim. mesma letra, assim. Depende. Bom, Tá. então, se não temos mais perguntas, por hoje Claro que os gatos dá para falar muito. muito mais. Nós fizemos, digamos, uma linha levando os gatos dentro da área ecológica, dentro da política, porque realmente, digamos que os grandes faraós tinham seus leões do lado para se identificar e mostrar ao povo que eles podiam matar leões. Então era um jogo político que até hoje existe. Sim, quem é mais poderoso? Que é isso? Quem é mais poderoso? Tá? E o mágico, que ainda nós temos que falar mais sobre o fenômeno mágico, porque os gatos nos podem ajudar a ter uma percepção dessa quarta dimensão. Então, para isso, já temos um grupo de estudos que está entrando dentro dessa linha de percepção da quarta dimensão, mas os gatos, com o correr dos anos, os sacerdotes foram dando conta de que eles serviam para tratar pessoas com problemas de saúde mental, problemas de saúde física e para meditar. Então, tem até cientistas que escrevem textos a respeito do processo da meditação com gatos para a pessoa desenvolver os mesmos poderes. A Cláudia está perguntando, e o ronronar do gato? E o ronronar, que é o ritmo deles, é um ritmo que é muito especial. Tudo isso tem seus segredos e seus mistérios. Primeiro, que os egípcios aprenderam a caminhar como os gatos e ensinavam as mulheres a caminhar como as gatas. E isso todo tinha a ver com o quê? Com o sensualismo, tá? Com a percepção do som, tá? De onde uno está. Todo o corpo se transforma em algo sensitivo. Então, ele expressar-se, como é de expressar? Espreguiçar. Espreguiçar. É o alongamento, né? O alongamento fundamental quando a pessoa se despierta de manhã e fazer esse alongamento e entrar na harmonia do dia. Tá? Colocar os ossos em sua posição, as articulações, e isso traz uma sensação de prazer, porque libera endorfinas. Isso é muito importante. Então, temos infinidade de coisas que os egípcios nos deixam. Mas não temos como falar tudo numa live. Vamos voltar aos amados e maravilhosos gatinhos, outra vez, para entrar nesse mundo místico que é quase infinito. Milhares de anos dos sacerdotes amando os gatos e recebendo seu amor. E o quanto a gente aprende com os animais, né? O quanto a gente aprende com a natureza. Eles só têm a nos ensinar. E a gente tem que estar com os olhos e o coração muito abertos para ver e sentir e aprender com eles. Pessoal, beijo enorme no coração de vocês, um super abraço. Para quem está no treinamento místico, tanto o módulo 1 quanto o módulo 2, aula quarta-feira, 19h30. Essa vai ser ao vivo, não percam. Para quem não está, ainda dá tempo de iniciar, é só entrar em contato com a gente. E para quem não vai fazer, até domingo que vem, 19 horas, aqui no canal. Quem não puder assistir na hora, lembrem que as lives ficam sempre gravadas, né? Sempre disponíveis para vocês verem quantas vezes quiserem. Pode começar, dar uma pausinha, depois ver de continuar de novo. E vamos continuar também tentando fazer esses trechos mais significativos das lives.
E aí vocês nos digam se vocês gostaram, se estão achando legal a ideia, né? E continuamos trabalhando ainda na questão das assinaturas. Em breve vamos ter mais informações para vocês. Não esqueçam do like. Não esqueçam do like. Beijo, tchau, tchau.